Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem dessa semana é a parábola dos servos vigilantes. Esses servos vigilantes, estão representando a igreja do Senhor. Que Jesus manda a igreja se preparar para a sua vinda. Então nós vamos ver a palavra de Deus e prestar atenção em algumas situações, tá? Muito bem, nós vamos começar pelo livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Tá? Muito bem. Que diz assim, exortação à santidade. Que diz assim, eu quero ler em 3 Bíblias diferentes para melhor entendimento dos ouvintes. Porque às vezes tem algumas palavras que é difícil de entender, que não é a nossa linguagem do dia a dia. Então, eu sempre escolho assim, texto, mas eu leio em 3 Bíblias diferentes para pegar a melhor colocação das palavras. Todas é a mesma coisa, mas a maneira como a palavra é colocada fica melhor para entendimento, né? Porque a linguagem da Bíblia não é a nossa linguagem diária, não é a nossa linguagem diária. Por exemplo, preste atenção nessa linguagem que diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então vejamos, nós não temos esse costume, por exemplo, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. É uma linguagem eu mesmo só vim aprender na Bíblia. Nunca ouvi falar isso aí, desse jeito. Sou uma pessoa do interior, né? A linguagem lá é outra, né? Mas lá é uma cidade culta, ela não é tão atrasada. Mas não era esse linguajar nosso. Eu cresci não com esse linguajar. Eu vim saber de cingindo, de lombos, de entendimentos, essas coisas, sóbrio. Eu vim entender agora, depois de crente. Antes eu não entendia nada disso. Então a gente vamos ver de novo, vou ler de novo. 1 Pedro,
na Bíblia Almeida revisada e corrigida, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Bom, na leitura da nova tradução da linguagem de hoje, ela fala desse jeito, mesmo versículo: portanto, estejam prontos para agir, continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Veja que diferença de linguagem. Então, às vezes, muitas pessoas lêem um texto e não compreendem o texto porque ele não entende a linguagem. Em outra tradução, que diz assim, portanto, preparem sua mente para a ação, exercitem o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então nós vemos como a diferença de entendimento. A tradução é o mesmo sentido. O sentido é o mesmo, mas são com outras palavras. Então a gente usa as palavras mais compreensíveis do nosso entendimento, não é? Muito bem. Vamos ficar aqui com a linguagem de hoje, não é? Portanto, estejam prontos, toda a igreja. Portanto, estejam prontos para agir. Continue alerta, continue esperto, e ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Muito bem. Continuando aqui nesse raciocínio, nós vamos ver então a palavra de Deus e Lucas capítulo 12, versículo 35 e versículo 36, que é o texto da mensagem, a parábola dos servos vigilantes. Você viu lá que Pedro falou, né? O que Pedro falou, a exortação à santidade. Portanto, esteja pronto, igreja, para agir. Temos que estar prontos para agir. Se nós formos vermos, louvado seja Deus, lá em Deuteronômio, né? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, onde fala que Israel tinha que estar pronto, tinha que tomar a sua ceia, né? Participar ali comer ali o cordeiro, participando ali da ceia. Ele tinha que estar pronto, já estar vestido, né? Acabar de comer e ir embora. Então, essa mesma prontidão é a igreja. A Bíblia fala para que estejamos prontos, não é? Prontos para agir.
para agir. Nós não estamos esperando a vinda de Jesus, então temos que estarmos prontos. Não é aprontar a hora que ele vier, não. Temos que estarmos prontos. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, vamos prestar bem atenção nesta mensagem. Eu quero fazer um comentário, louvado seja Deus, né? Por exemplo, né? Louvado seja Deus, os empregados alerta, os vigilantes alerta. Esse exemplo que Jesus aqui dá, não é? Então, nesse assunto, os empregados alerta, não é? O assunto é a atitude dos empregados daquela casa, que Jesus está falando como que tinha que ser o comportamento dos discípulos e de nós, a igreja dele. A atitude dos discípulos diante da volta do Senhor no fim dos tempos, que é o nosso tempo agora, que ele já está para vir, eles devem ficar esperando a vinda do Senhor e trabalhar fielmente naquilo que o Mestre lhe tiver dado para fazer. Nós temos que trabalharmos fielmente para até a vinda de Jesus, para aquilo que Ele nos deu para nós fazermos. E o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? É ganhar almas para o reino do céu. Todo o nosso trabalho é esse. Levar as almas aos pés de Cristo. Esses dons que Ele deu para a igreja é para levar as almas para a igreja. Se Ele deu o dom para mim, para pregar, para interpretar a Bíblia, para se comunicar, é para mim, para ganhar almas para o reino do céu. Os que louvam, não é para louvar Deus, pensando em querer vender CD, querer vender o seu produto, do dom, não é para ganhar dinheiro, não é esse fim lucrativo. O nosso trabalho para o Senhor é para ganhar almas e não é para bens lucrativos. Muito bem. Então, continuando aqui, nós vamos ver no capítulo 42, né? Capítulo 24, São Mateus, também, né? Que diz sobre esse assunto, né? Mas muito bem, vamos ler então aqui que eu preparei, né? Que diz assim: mantenha suas lâmpadas acesas. Trata-se de uma figura de prontidão e vigilância. Mas então nós vamos ler aqui aquele que nós separamos, né? Louvado seja Deus, Lucas, né? Capítulo 12 de Lucas, louvado seja Deus, versículo 35 e 36, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesa vossas candeeiras, as suas candeias,
as vossas lâmpadas. Muito bem. Na outra versão diz assim: e Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Esteja com a roupa bem presa com o cinto e conserve as lâmpadas acesas. As lâmpadas acesas. Sejam como o empregado, versículo 36. Seja como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Olha a parábola que Jesus falou do servo vigilante. Que a igreja deve estar sempre preparada para tudo. Esteja com a roupa bem presa no cinto. E conserve as lâmpadas acesas. Eu vou falar dessa lâmpada. Nós falamos lá sobre ficarmos atentos. Nós ficarmos alerta. Em Pedro lá falando, não é isso? E aqui, no capítulo 12 de Lucas, versículo 35, esse versículo que eu acabei de ler. Para nós estejarmos com a roupa presa no cinto e conservarmos as lâmpadas acesas. Nós temos que conservarmos a lâmpada acesa. Já eu vou explicar o que é a lâmpada acesa dos crentes. A minha lâmpada acesa. A sua lâmpada acesa. A igreja tem que estar com a lâmpada acesa. Mas eu vou explicar dentro das escrituras o que é a lâmpada acesa. Qual é o comportamento da lâmpada acesa? Como que funciona em nós, em mim, em você? Muito bem. Sejamos como os empregados. Evangelista Eugênio, você tem que ser como os empregados que esperam pelo patrão. Esse patrão, ele foi numa festa de casamento, ele vai lá e já volta. Ele foi na festa de casamento e logo ele volta. Assim que ele voltar, ele vai bater na porta, porque ele mora aqui. Ele vai bater na porta. E os empregados não podem estar dormindo. Se ele está dormindo, a lâmpada está apagada. Ninguém dorme com a lâmpada acesa. Para quê? Então nós vemos que ele tem que estar atento, alerta, para quando o patrão bater na porta, ele abrir a porta para o patrão entrar, para o dono da casa entrar. Então nós vemos para ele abrir a porta. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, em outra versão que eu deixei separado aqui, estejam preparados, que Jesus está falando, mesmo capítulo 12, versículo 35. Estejam preparados para a vinda do Senhor. Louvado seja Deus. E mantenham as suas lâmpadas acesas. Igreja, estejam preparados para a vinda do Senhor. Temos que estar com as lâmpadas acesas.
porque o patrão já está voltando. Desperta, tu que dorme. Quem está dormindo não está vigiando, não está alerta. Então nós vemos, quem está dormindo não está preparado. Não está preparado. Então nós vemos como se esperasse, isso aqui é na outra tradução, o seu senhor voltar do banquete de um casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater na porta. Muito bem. Então esse é Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36. Então nós vamos andar em cima desse assunto. Agora, nós olhando ali para Lucas, Mateus capítulo 24, 42 ao 44. Outro ponto de vigilância que Jesus falou da sua igreja, que diz assim: glória a Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mateus, capítulo 24, versículo 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria o ladrão roubar-se a sua casa. Se ele soubesse a que hora viria o ladrão. Mas o ladrão, quando ele vai, ele não avisa, ele não manda recado, não liga, não fala nada. É súbito. Né? A pessoa, de um momento, não está, no outro momento, ele já está na presença da pessoa, complicando a situação da pessoa. No versículo... Glória a Jesus. No versículo 44, diz assim: por isso, vós também fique vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiver esperando. Então, olha bem, Jesus já mostrou a situação para não nos surpreender a sua igreja. Nós temos que ficarmos aguardando a vinda do Senhor, alerta, acordado, com a lâmpada acesa. Para ver numa casa, e quando nós estamos acordados, a luz está acesa, nós estamos vigiando. Se apagarmos a luz, nós vamos dormir. Nós estamos em treva. O que essa lâmpada está falando é o nosso pensamento, é a nossa ideia, tem que ficar acesa. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa ideia, é a nossa mente, tem que estar esclarecida. Nós não andamos em treva porque nós somos esclarecidos com respeito à vinda de Jesus. Está claro em nosso entendimento. Nós não podemos apagar essa ideia. Nós não podemos apagar essa luz, essa lucidez que nós temos da palavra de Deus.
Então nós vemos, nós não estamos mais em trevas. Então nós vemos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o mesmo que aconteceu. Olha o exemplo que nós vamos ter agora. Sobre a lâmpada. Então nós vemos no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21. Nós vamos ver como que é a função da lâmpada. A função da lâmpada, o óleo e a lâmpada. Então nós vou ler aqui, que diz assim, Êxodo capítulo 27, versículo 20, diz assim, muito bem. Antes eu vou fazer um comentário, diz assim, o candelabro ficava na tenda sagrada, chamada aqui nesse texto bíblico, tenda da minha presença, era o nome da tenda. O candelabro ficava ali dentro, pois era o lugar onde o Senhor se encontrava com o seu povo. É nesse lugar da tenda, em frente à arca, que ficava o candelabro, aonde tinha, olha o que Deus fala para Moisés. Nesse lugar é onde Deus falava com o povo de Israel. Então nós vamos ver o versículo 20 que diz assim, Moisés, Deus falando, Moisés, ordene os israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesa. Ordene os israelitas, todos de Israel, para que tragam óleo puro de oliva, o melhor óleo que tiver, de azeite de oliva, para iluminação, para colocar no candelabro, para que acenda, a fim de manter as lâmpadas, esse óleo ia manter as lâmpadas acesa, para que Deus falasse com o seu povo. Está vendo a lâmpada? Muito bem. E o versículo 21, cortando aqui um pedacinho, glória a Jesus, cortando aqui um pedacinho, no Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. Vamos ver a lâmpada de Davi? Vamos? Tu, ó Senhor, que iluminas, tu, ó Deus, que ilumina, tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. É Deus quem acaba com a escuridão. Quando o homem está em treva, ele não tem conhecimento nenhum de Deus. Mas quando Deus dá graça,
derrama sobre ele o Espírito Santo na vida dele. A mente dele fica esclarecida. Ele consegue ver a Deus espiritualmente. Ele começa a entender a voz de Deus, porque ele é lúcido. Ele não está mais em trevas. Então nós vemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A tua palavra me esclarece o caminho que eu devo de andar. O caminho que eu devo de andar é através da tua palavra. E os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti: este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou nem para a esquerda e nem para a direita. Este é o caminho. Então nós vemos, louvado seja Deus, mas, evangelista Eugênio, tudo bem. No Velho Testamento, Moisés fez isso. Davi, todos, tinha os sacerdotes, tinha tudo. Essas disciplinas. E nós? E nós? Estamos em trevas? Não. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos ver o que Jesus falou para você, para mim, para a sua igreja? Mateus capítulo 5, versículo 14. Parteado o versículo. Vós sois a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Mas, Senhor, como que funciona essa luz? A igreja que esclarece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é revelada para a sua igreja. O jeito que nós, igreja, entendemos a palavra de Deus, o mundo não entende. Nós temos essa revelação de Deus. Vós sois a luz do mundo. Na sua mente está esclarecido quem é Jesus. Nós conseguimos ver Jesus porque a nossa mente está em claridade, está vendo a palavra de Deus. Então nós vemos: vós sois a luz do mundo. Vós sois esclarecidos pela palavra de Deus. Nós somos esclarecidos pela palavra de Deus. Quando olha, nós entendemos: olha, diz o Senhor, eu vou preparar lugar e voltarei para te buscar. Se nós estivermos entre o ímpio, ele não vai entender o que Jesus está falando, porque a mente dele está em treva. A mente do ímpio está em treva. A mente do não cristão está em treva. Mas a nossa mente está na luz, porque nós somos luz. Nós recebemos a luz de Deus, o esclarecimento da palavra de Deus. Nós temos o juízo perfeito na nossa mente e no nosso entendimento. Olha! Veja se eles conseguiram entender isso. Quem não comer da minha carne e não beber
do meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Acho que eles vão pensar que nós somos antropófagos. Vai pensar que nós comemos carnes humanas, que nós íamos ter que cortar Jesus e fazer linguiça de Jesus para poder comer a carne dele. Acho que é isso que eles pensam. Mas eles não sabem que é o símbolo da Santa Ceia, que está representando o corpo e o sangue de Jesus. Que nós temos que participar, é esse alimento da nossa alma. Nós somos esclarecidos. Nós somos a luz do mundo. Nós temos essa revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando fala que temos que ser vigilantes, temos que estar com a lâmpada acesa dentro do nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o versículo 21? Êxodo 27, versículo 21. Araão e seus filhos, Deus falando para Moisés, colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está em frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até amanhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelo israelita e pelos seus descendentes. Isso aí continua na igreja. A lâmpada continua dentro de nós, no nosso entendimento. Que nós somos a lâmpada. Vós sois a luz do mundo. Nós somos essa luz que esclarecemos quem está em treva. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que agora vai dar para vocês entenderem que a lâmpada, o que Deus mandou Moisés falar para Israel levar lá? Óleo. Agora você vai entender a parábola das 10 virgens. Você viu que quando o noivo foi buscar a noiva, você vê que as meninas que estavam ali, que não tinham óleo, ela não pôde fazer a recepção pelo noivo. Então nós vemos agora aquilo que Jesus falou, a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Porque ali era o lugar onde o noivo ia buscar encontrar com a noiva. É onde Jesus vai encontrar com a igreja. A igreja não pode estar apagada. Se não tem o óleo, a igreja está na treva, está na escuridão, porque a luz não acende, a lâmpada não acende. Então nós vemos, louvado seja Deus. Esteja atento, vigiai, preste atenção, esteja preparado para a vinda do Senhor. Você não pode receber o noivo com a lâmpada apagada. Ô lâmpada, o Senhor não vai te reconhecer, porque você está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter óleo na sua botija. Tem que ter óleo. E como que coloca esse óleo? É através da oração, através de busca a presença de Deus, que nós conseguimos nosso óleo. Então nós vemos, e essa ordem foi dada para todo Israel. Diga para o israelita que traga um óleo puro.
Não óleo falsificado, mas óleo puro, que é para acender o candelabro. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, a lâmpada que Ele está falando, que nós temos que termos acesa, é a nossa mente, é nós estarmos esclarecidos. Nós não podemos estar em trevas, nós temos que andar em cima da palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Veja, louvado seja Deus, a situação das 10 virgens. Veja a situação, 5 prudentes e 5 relaxadas. 5 menininhas relaxadas. Não estava preocupado. Louvado seja o nome do Senhor. Não estava preocupado com a sua responsabilidade. Olha a igreja do Senhor, quantas pessoas relaxadas tem na igreja do Senhor. Não está preocupado com a sua lâmpada. Não está preocupado com a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Mantenha as lâmpadas acesas. Trata-se de uma figura de propósito e vigilância. Mantenha sua lâmpada acesa. É uma leitura, uma linguagem que está falando, mantenha-se atento. Você só apaga a luz quando você vai dormir. Mas a palavra de Deus fala que não sabemos a que hora que o Senhor vai bater na porta. É como um ladrão, ele não avisa que vai roubar uma casa. Olha o exemplo que Jesus falou. Nós temos que ficarmos atentos, porque Ele já deu a ficha. Ele já deu-nos entender. Ele já deu-nos entender que temos que ficarmos atentos, vigilante, com a mente acordada e não apagada, esperando a vinda do Senhor. E vejam que já está para acontecer. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Então nós vemos que, louvado seja Deus, diga ao israelita que traga um óleo puro de azeite para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Então, louvado seja Deus, que nós temos que vigiar. Vigiar é assim, é ficar atento, prestando atenção na palavra que disse Jesus, que é o nosso Senhor, que Ele está para vir, está para se manifestar, para buscar a sua igreja. Tudo que tem aqui vai ficar aqui mesmo. Ele prometeu o gozo eterno, a eternidade. Então nós vamos aproveitar a oportunidade
que Deus está nos dando. Então, essa é a palavra de Deus. Que Deus assim abençoe a toda a igreja, tá? Em nome de Jesus. E não se esqueça, hein? Vigie. Vigie, porque a vinda do Senhor está mais perto do que possamos imaginar. Mais perto que possamos imaginar. E que Deus assim abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.